E falando em saúde, a gente faz a nossa conexão direto lá com o Complexo Hospitalar Central. Quem está conosco hoje no programa é o Dr. Alain Mendonça, ortopedista, também traumatologista. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Band Cidade. Eu começo perguntando, o Novembro Azul, muitas pessoas atentam somente para a questão das ações preventivas contra o câncer, né, para se prevenir. Mas o Novembro Azul, em qualquer momento das nossas vidas, é muito mais complexo, né, muito mais amplo, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Band Cidade. Boa tarde, Adilson, e a toda a audiência do programa, né? É um prazer estar falando com vocês novamente. Esse mês de novembro, existe essa ação, né, do Novembro Azul, que na verdade é uma ação que busca promover a saúde do homem, a saúde masculina, né? A gente, desde menino, a gente ouve a mãe da gente falar que você é homem, você é forte, e existe muito arraigado na cultura do homem brasileiro esse fato de ele ser o provedor, de ele não se dar o direito de adoecer, né? Que buscar o sistema de saúde pode ser um sinal de fragilidade. Então, até o lema desse ano Novembro Azul, seja homem e se cuide, né? A maioria das ações estão voltadas para a prevenção e tratamento do câncer, principalmente o câncer de próstata, que é um câncer muito comum, muito prevalente na população masculina, mas não é só isso, né? A gente tem outras doenças que acometem o homem, e na minha área, que é o aparelho osteomuscular, a parte ortopédica e de trauma, tem muita coisa que precisa ser feita para melhorar na saúde masculina também. E a gente pega a carona, né, nesse mês aí de promoção de saúde masculina. Perfeito. Doutor Alain, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para a gente fazer hoje um bate-papo um pouco mais aberto, não focado especificamente em um problema específico que nós, homens, enfrentamos no nosso dia a dia. O que a gente pode destacar, quais as políticas de saúde masculina no Brasil, principalmente se tratando dos eixos em que são mais evidentes nos homens? São 5 grandes eixos, né, da saúde masculina, da política de saúde masculina no Brasil. O primeiro eixo é acesso e acolhimento, né? O homem ter acesso ao sistema de saúde, tanto privado quanto público, e ele ser acolhido. Então, envolve mais disponibilidade de horários de atendimento nos ambulatórios, nos consultórios, né? E um preparo para receber o homem. A mulher, ela procura o sistema de saúde com muito mais naturalidade, enquanto o homem tem resistência. E quando ele quebra essa resistência e ele vai ao sistema, ele tem que ter acesso, tem que ter acolhimento. O outro grande eixo é a saúde sexual e reprodutiva, né? Então, a depender das faixas etárias, da idade do homem, a demanda é diferente. Então, no homem jovem, são orientações acerca de anticoncepção, de proteção de doença sexualmente transmissível, né? No homem já numa fase mais madura, as questões de ejaculação precoce, de impotência sexual. Então, esse segundo grande eixo, que é a saúde sexual e reprodutiva. O terceiro grande eixo é a paternidade, né? É discutir planejamento familiar, que é uma coisa que a gente sempre, de maneira geral, acaba delegando isso às mulheres, mas o homem precisa vir para essa discussão, né, de planejamento familiar. O quarto eixo são as doenças mais comuns, entre elas o câncer de próstata. Na minha área ortopédica, osteoporose, as doenças degenerativas como artrose, hérnia de disco, e o trauma e os acidentes, que é uma grande causa de morte envolvendo principalmente a população masculina. Então, recapitulando, prevenção de saúde masculina, 5 grandes eixos: acesso e acolhimento, a saúde sexual, paternidade e planejamento familiar, as doenças mais comuns no homem e os acidentes, a prevenção de acidentes e de trauma e violência de maneira geral. Perfeito. Doutor, as doenças que mais acometem os homens e faixas etárias que a gente fica mais suscetível a determinados tipos de problemas? Isso.
Dos 15 aos 25 anos, as doenças que mais acometem os homens são as doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas e o trauma, tanto o trauma de trânsito quanto a violência interpessoal, né? Agressões, facadas, tiroteios. Então, os homens de 15 a 25 anos, doença sexualmente transmissível, utilização de drogas, álcool e drogas ilícitas e a violência do trânsito e interpessoal. Na faixa etária dos 25 aos 40, isso muda um pouco. Aí entra obesidade, diabetes e hipertensão, que vão levar necessariamente ao infarto, que é o ataque cardíaco, né? E aos acidentes vasculares encefálicos, que são os chamados derrames. Então, dos 25 aos 40 anos, infarto do miocárdio, ataque cardíaco e derrame cerebral, que são os acidentes vasculares cerebrais, que estão diretamente relacionados à obesidade, pressão alta, diabetes. E acima dos 40 anos, os cânceres, né, os tumores e as doenças degenerativas, né, que na minha área aqui a gente fala bastante de artrose e de osteoporose. Perfeito. Eu estou conversando aqui com o Dr. Alain Mendonça, ele é ortopedista e também traumatologista. É a nossa conexão semanal aqui com o Complexo Hospitalar Central. O doutor, tinha muitos outros pontos para a gente debater, mas lamentavelmente o tempo não acaba permitindo. Eu queria só que o senhor deixasse um recado final aqui para a nossa audiência acerca das ações preventivas na sua área de atuação, que é o trauma e também justamente a ortopedia. O que a gente pode fazer para ficar mais resistente às possibilidades de acometimento de doenças como o senhor acabou de citar para nós aqui, para ter uma vida saudável? Essas doenças degenerativas, como artrose, osteoporose, elas são causadas por múltiplos fatores: genética, idade e estilo de vida. A genética ninguém consegue mudar, né? Você já recebeu, quando nasceu, a herança genética da sua família. Tem famílias que têm mais tendência à artrose, outras à osteoporose. Isso a gente não consegue mudar. A idade, né? À medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo vai se degenerando e vão surgindo essas doenças chamadas degenerativas. E o terceiro tópico é o estilo de vida. Esse a gente consegue mudar e melhorar, né? Então, os cuidados de uma vida saudável. As horas de sono de qualidade, atividade física, alimentação saudável, não fumar, não beber, isso vai influenciar diretamente na prevenção dessas doenças degenerativas que trazem tanto transtorno para a saúde masculina. E, por outro lado, as questões de trauma, né? Os cuidados de trânsito e os cuidados com a violência interpessoal. Então, falando aqui em prevenção, acho que esses são os principais pontos, né? Um estilo de vida mais saudável e todas as medidas de segurança que a gente tem para evitar os acidentes de trânsito e a violência interpessoal, geralmente relacionada a tiro, né? Arma de fogo. Perfeito. E é sempre importante também, né, ressaltar, doutor, que quando a gente tem qualquer tipo de trauma, né, não fique aí imaginando, vai passar, não é nada, é bom procurar um especialista, porque pode ser algo que no futuro possa te causar um dano muito maior. Muito obrigado pela participação, doutor Alain Mendonça, direto lá do Complexo Hospitalar Central, falando conosco. Grande abraço, uma boa tarde, doutor. Abraço a todos, obrigado aí pelo convite. Sempre é bom falar de saúde aqui com o nosso parceiro Hospital Central.